E aí galera, Giro Flu na área, seu giro de notícias do Fluminense aí, como é que estão? Tudo bem? Fluminense, né? Ainda com aquele clima de classificação, as quartas de final da Libertadores. Já conhecemos, né? Todos os times classificados, inclusive. Vou até colocar aí a imagem, né? Uma ilustraçãozinha sobre a classificação de todos os times. Mas antes de darmos entrada, né? Temos notícias sobre o André. Acho que é o principal assunto do vídeo. Gostaria de pedir encarecidamente a cada pessoa que está assistindo esse vídeo que possa se inscrever no canal. Você que é tricolor, que torce pelo Fluminense, se inscreva no canal, recomende seu amigo tricolor. Recomende também para o seu amigo que gosta de futebol, que quer cornetar, que quer dar aquela opinião. E faça esse favorzinho para que possamos chegar. Estamos chegando a quase 100 inscritos. É uma marca muito importante para mim. É pouca, mas aos pouquinhos a gente vai crescendo. Pois bem, galera. Fluminense classificado às quartas de final da Libertadores da América. Vou colocar aqui uma imagem de todos os times, né, que chegaram a essa fase, quartas de final. O Fluminense vai enfrentar o Atlético Mineiro, como já é conhecido por todos. E tem aí o chaveamento, né? Todo o chaveamento até a final. Tem todos os adversários já que estão nessa fase, quartas de final. E lembrando que a final será no dia 30, pelo menos até o momento, 30 de novembro, em Buenos Aires, no estádio do River Plate. E vai ser ainda uma competição que ainda tem muitos jogos, né? A Libertadores tem esse formato um pouco espaçado. E ainda tem uma série de polêmica, né, em relação a Copa Intercontinental, né, que mudou de nome, que era o Campeonato Mundial de Clubes, que tem um formato parecido com o que é do ano passado, só que nesse formato, o time campeão da Libertadores, ele faria, né, um jogo, uma espécie de semifinal, e o campeão da Liga dos Campeões já entraria direto na final. E há um impasse, né, quanto a isso, que a final, né, da Libertadores seria já depois desse campeonato, ou então muito próximo, não daria tempo para esse representante sul-americano e a esse campeonato. Há uma discussão interna na FIFA, onde o Fluminense poderia vir a ser esse representante sul-americano, porque a FIFA não estaria disposta a readequar o seu calendário para ter esse representante sul-americano. Então, acredita-se que a Conmebol, né, fará um ajuste. Então, essa data de 30 de novembro da final, talvez não seja essa data. Então, talvez tenha uma mudança, até para que eu acredito que é interesse da Conmebol, que o campeão da Libertadores desse ano que seja o real representante, né? Então, a priori é isso. Mas, se não houver nenhuma modificação quanto a isso, quanto ao calendário da Conmebol, tudo indica que o Fluminense será o adversário, ou melhor, tudo indica que o Fluminense será o representante sul-americano. Pois bem, galera, agora falando sobre o André. É algo que a gente tem que falar. O Fluminense, a gente sabe que ele conquistou, né, a Copa Libertadores da América 2023 e um dos principais jogadores do Fluminense, né, que contribuiu demais para essa conquista, sem dúvidas que foi o André. E o André, há muito tempo que ele é alvo, né, da Europa, de times, ele recorrentemente é convocado à seleção brasileira, desde quando era o Fernando Diniz, o treinador. E o Fluminense tem muita esperança que o Fluminense vai conseguir realizar uma grande venda, talvez a maior, com certeza, né, para falar a verdade, a maior venda de jogador do Fluminense. E a gente sabe que a base do Fluminense, ela forma excelentes jogadores. Então o mundo sabe que o Fluminense tem a capacidade enorme de formar jogadores. A gente vê, por exemplo, agora teve a convocação hoje. A gente tem 3 jogadores que foram formados no Fluminense. Então o Fluminense tem esse potencial gigantesco de formar atletas. E aí houve todo esse impasse, né? O Fluminense no ano passado teve proposta concreta do Liverpool,
E o Fluminense optou por não vender o atleta, justamente porque acreditava muito no potencial do time, né, naquele ano, na conquista da inédita Taça Libertadores. Porém, mesmo com a conquista da Libertadores, a venda do André nunca foi descartada, porque a venda do André, inclusive, é uma meta do clube, né, para fechar o orçamento do Fluminense. E o Fluminense, queira ou não, ele gastou um pouco mais, até mesmo nesse ano de 2024. Já tinha gastado uma quantia boa no começo do ano para manutenção do elenco. E agora, no meio do ano, meio que teve que fazer um gasto, assim, eu achei até um pouco fora daquilo que eles haviam planejado, em virtude da manutenção do Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro. Que é a situação delicada que o Fluminense estava passando e ainda está. Então foram feitos investimentos para justamente tentar organizar o time e melhorar a condição técnica do time. Pois bem, mas então por tudo isso, a venda do André se faz necessária. Inclusive, ela está dentro do plano financeiro do Fluminense. Inclusive, nas entrevistas que o próprio presidente Mário Bittencourt já deu, ele deixa muito claro que a venda do André é extremamente necessária. E alguns dias atrás, houve uma proposta formal do Fulham da Inglaterra. E a gente sabe, o futebol inglês talvez seja um dos principais, se não o principal destino para um jogador hoje em dia. Ainda mais no futebol sul-americano, né? Ele vem de um time sul-americano. E essa proposta foi algo em torno de 25 milhões de euros. O Fluminense pediu um pouco mais, na verdade bem mais, né? 35 milhões, na casa dos 35, que é algo que o André vale, todos nós sabemos disso. E o Fulham ficou ali um pouco segurando a resposta, né? E eu acho até que esperando a classificação ou não do Fluminense, porque a classificação do Fluminense, as quartas de final da Libertadores saiu agora, na terça-feira, e hoje, na verdade ontem, né, na quinta-feira, o Fulham respondeu que teria desistido da contratação do atleta. Ao meu ver, tudo isso era uma estratégia para tentar meio que desvalorizar a negociação e pegar ele com um preço inferior, como se fosse tipo, vamos ali no final da feira para conseguir comprar os itens da feira a um preço mais abaixo. Algo parecido com isso. E o Fluminense, ele manteve o valor do atleta, né, nesse patamar, e o Fulham oficialmente desistiu. E eu vou até deixar agora uma imagem, né, que ficou bem emblemática, que foi o André, né, no final da partida contra o Grêmio, no Maracanã, ele olhando assim, com um olhar um pouco vazio, assim, um pouco nostálgico, a respeito do... Acredito passando um filme na mente dele, né? Olhando a torcida, aquela atmosfera do Maracanã em uma noite de Libertadores. Então, eu acredito que passou pela mente dele, não necessariamente que ele estaria fechado com o time, que até então, esse time tudo poderia indicar que seria o Fulham. E a gente sabe que o Fulham desistiu da contratação do atleta, informou na quinta-feira, inclusive. Mas que ele, na cabeça dele e do Fluminense, eles trabalham que essa oferta chegará. E eu estou deixando aí essas imagens, né, do André refletindo, porque a gente está com a janela de transferências internacionais para a Europa aberta atualmente. Só que tem um detalhe, a janela fecha no dia 2 de setembro. Se você olhar no calendário, o dia de hoje, nós estamos hoje no dia 23 de agosto. Então, a gente fica ali olhando, nossa, então tem uma proximidade muito grande entre 2 de setembro, é praticamente semana que vem. Então, a gente fica pensando, então talvez por isso que ele estava assim um pouco triste. Porque se efetivamente ele for transferido e receber uma proposta que seja boa para o Fluminense, para ele não mais jogará pelo Fluminense na Libertadores. Aquela seria a última partida dele com a camisa do tricolor na Libertadores, pelo menos desse ano. E aí isso justifica
um pouco aquele olhar de desolação, de nostalgia dele, né? E a gente sabe que os primeiros confrontos, na verdade, o primeiro confronto válido pelas quartas de final é algo em torno ali da semana do dia 10 de setembro. Então, não daria tempo de ele receber essa proposta, continuando no Fluminense, para só então ele ser transferido. Então, inclusive, as propostas elas vão chegando e já vão se concretizando de maneira muito rápida, porque o tempo está se esgotando. A gente viu o caso do Alexander, por exemplo. E aí, o Fluminense meio que trabalha com essa certeza que essa proposta vai vir. E outra situação que a gente tem que levar em consideração é que o comportamento do Mário é muito parecido com o que ele teve com o Nino no ano passado. A gente sabe que o Nino também ele havia recebido propostas e o Fluminense havia postergado e tentado convencer o atleta de permanecer no time. A gente teve até uma proposta que achei a mais concreta que o Nino teve, foi de jogar no México. Ele quase foi vendido e aí de repente foi revertido e ele continuou no Fluminense. E o atleta tinha vontade de jogar fora, né, na Europa principalmente. E a gente tem que colocar algo assim, na verdade a gente tem que esclarecer algo que é importante de falar. Hoje em dia, a gente não tem só que achar, o cara é mercenário por querer sair do Fluminense. Não é só pelo dinheiro que o cara quer jogar na Europa, mas também pela realização profissional. É inegável que os principais times estão na Europa. Então, você poder ter a possibilidade, né, de disputar uma Champions League, de disputar uma Premier League ou uma La Liga na Espanha, né, é algo assim que é um passo à frente na sua carreira, entendeu? Você enquanto jogador. E até mesmo por uma convocação na seleção brasileira, você atuando bem em um time europeu, em um grande time europeu, você tem mais chances de ser convocado e até mesmo ser titular. O caso mesmo do André. Eu não acho que a seleção brasileira no momento atual tenha jogadores assim tão melhores que o André na posição, que justifiquem que o André seja banco, que fique no banco de reservas na seleção brasileira. No entanto, a gente vê que ele não consegue ser titular. Às vezes ele entra na partida no final da partida. Vocês acham que isso aconteceria com o André se ele estivesse jogando no Real Madrid ou outro time da Europa? Com certeza não. Então ele seria analisado por outros olhos, né? O técnico olharia ele de uma outra forma. Então isso conta muito também para a valorização profissional. Então tudo isso tem que ser levado em conta. E voltando a falar do André, o André está com essa situação, o Fulham desistiu dessa proposta. No entanto, 2 outros times surgem, né, como potenciais compradores do André. No caso do Manchester United e o Wolverhampton, ambos da Inglaterra. E só que no caso do Manchester United, lembrando que esses 2 times estão em fase assim de sondagem. Esses 2 times, eles estão buscando atletas na posição, e o caso do Manchester United, ele a priori trata o André como uma opção secundária. Isso porque ele está, no caso, negociando com um jogador do PSG que custaria algo em torno de 60 milhões de euros. O André seria mais barato. Olha que até mesmo você jogar na Europa já coloca você um passo à frente dos demais atletas. Porque, sinceramente, esse jogador do PSG, Gart, se eu não estiver enganado o nome dele, eu não vejo ele melhor que o André. Porém, ele joga no PSG, joga na Europa, no campeonato francês. Então ele já é visto pelo o mercado como um valor acima, como um jogador melhor, mais preparado. E o André já sai perdendo. Então, o André, a priori, para o Manchester United, ele seria uma opção. Se não der certo com o jogador do PSG, a gente vai tentar o André. E o Wolverhampton, até então, ainda não sabemos como seria essa negociação. Tem um detalhe sobre o Wolverhampton, porque o Wolverhampton ele tem uma relação, assim, pelo menos a parte profissional,
muito próxima com jogadores portugueses. A gente teve técnicos portugueses passando pelo Wolverhampton, jogadores portugueses. Então eles têm muito essa ligação. E isso facilitaria, de certa forma, uma negociação com o André. Porque a gente sabe que o Brasil, até mesmo por conta da língua, cultura, é um pouco parecido. Então, quem sabe isso também não seja um fator determinante para que o Wolverhampton tente contratar o atleta. E, no caso, falando do Wolverhampton, do Fulham e do Manchester, são propostas de times diferentes porque o que cada um desses times busca é diferente um do outro. Porque o Manchester United, ele busca montar um elenco para, quem sabe, brigar por competições e, quem sabe, buscar uma classificação, um título. Já o Fulham e o Wolverhampton, eles fazem as contratações pensando já em revendê-los. Então, esses times, eles buscam fazer uma contratação que vale render lucros no futuro. É muito parecido com a estratégia do Borussia Dortmund. A gente sabe que o Borussia Dortmund fez bastante dinheiro revendendo jogadores. Comprava abaixo e vendia a peso de ouro no futuro. Então, esses times têm uma forma de trabalhar diferente. Então, talvez até por isso que o Fulham fica um pouco receoso de oferecer 35 milhões de euros para o André, que já é uma proposta, isso vista pelo mercado europeu, uma proposta razoável de jogador que já vai, no mínimo, brigar por posição em um time como um time da Premier League, entendeu? Não é uma aposta. Eles até sabem que o André não é uma aposta, ele é quase que já uma certeza, mas não sabe se ele vai vingar da mesma forma como ele vingou aqui no futebol sul-americano. Então, aí sim passa. Se é diferente de um jogador que eles compram lá na Europa, aqui do Brasil, na casa dos 5 milhões de euros, 10, 15, que aí eles têm uma margem de erro aí, por conta do valor, para quem sabe depois tentar vender por 20, 25 milhões de euros mais na frente. Agora, se eles compram o André por 25 e não conseguem catapultar ele para um patamar de 40, 50 milhões de euros, e aí eles não têm mais aquela margem de lucro que eles teriam, entendeu? Então é mais ou menos essa estratégia, no caso do Fulham e do Wolverhampton. Então é isso, galera. O que eu posso, no caso, resumindo de tudo isso que eu falei, é que por enquanto o André é jogador do Fluminense. Lembrando uma coisa que eu ia esquecendo. Se isso se concretizar, essa oferta pelo André, né, até o dia 2 de setembro, o Fluminense contaria com o atleta apenas no Campeonato Brasileiro até essa data. Porque isso dia 1º de setembro, o Fluminense tem um confronto com o São Paulo no Maracanã, que em tese seria o último jogo antes dessa transferência, mas já estaria muito próximo, né? Do dia 1º, dia 2 já fecha a janela, a não ser que ele jogue e já parta em viagem para uma apresentação na Europa. Mas enfim, resumindo tudo isso, o André ainda é jogador do Fluminense e o Fluminense tem a necessidade de vender o atleta até para fechar o seu balanço financeiro do ano de 2024, fechar no positivo. Mas enquanto isso, o torcedor pode contar com o atleta, e isso é bom para o Fluminense no âmbito esportivo, porque o Fluminense ainda tem a ambição de conquistar mais uma Libertadores e manter-se numa condição melhor, não apenas saindo da zona de rebaixamento, mas uma classificação bem melhor no Campeonato Brasileiro. Então é isso, galera. Obrigado a quem assistiu o vídeo. Saudações tricolores.